Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O primeiro vídeo do ano de 2024, todas as quartas-feiras, vídeo e conteúdo semanal para vocês. E o único motivo desse vídeo é que quarta-feira é o pior dia da semana, então juntos nós vamos transformar e melhorar quarta-feira para ela ser a melhor dia da semana, tá certo? E fiquem à vontade, fiquem confortáveis, como eu já disse várias vezes, a casa de vocês, tá certo? É o seguinte, o tema que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo de hoje é sobre a concentração e a atenção, tá certo? Por quê? Muitas pessoas apresentam essa dificuldade em qualquer área da vida em se concentrar e em ter atenção, mas sobretudo em momentos da vida, em eventos da vida, em situações da vida que nos exige esse tipo de comportamento, nos exige concentração. Por exemplo, quando você para rezar, por exemplo, você precisa ali ter uma concentração para que consiga fazer uma oração profunda, uma oração sincera, ou quando você está se preparando para o vestibular, ou para alguma prova da faculdade, ou uma prova da escola, você precisa ali de concentração, você precisa ali de constância, para que de fato você consiga desempenhar bem as suas funções. Então a concentração e a atenção, ela está presente em várias áreas da nossa vida. Ela está presente em várias situações da nossa vida. E nós precisamos de fato entender o que é isso, o que é a concentração, quais são os problemas que causam a falta de concentração, e entre outras coisas que nós traremos aqui no vídeo, tá certo? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos adentrar no nosso conteúdo. Vamos lá. O grande problema da concentração e da atenção é o seguinte: muitas pessoas, elas têm um vício que é muito presente na sociedade atual, que é o vício da preguiça. Muito hoje se fala de procrastinação, fala sobre falta de desempenho profissional, fala-se de falta de interesse, mas não que tudo isso seja preguiça, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu vou querer me debruçar aqui nos próximos vídeos sobre esse vício da preguiça para que de alguma forma eu consiga ajudá-los a vencer e a superar esse vício, tá certo? E aí, quando uma pessoa ela se identifica que é uma pessoa preguiçosa, ou seja, ela se identifica que é uma pessoa que não consegue cumprir com excelência as suas obrigações, ou até mesmo não tem na vida dela alguma exigência, ela é uma pessoa que vive a Deus dará, essa pessoa ela é marcada pela falta de concentração. Ou seja, o sintoma da falta de concentração, como eu já disse, é um sintoma, ele nos aponta para uma pessoa que é preguiçosa. Ou seja, se você tem falta de atenção, se você tem falta de concentração nas coisas que demandam esforço, é porque provavelmente você será ou é uma pessoa preguiçosa. Só que, para que a gente consiga olhar o problema completo, para que a gente consiga observar o problema completo, vamos separar, vamos fazer um exercício descartiano aqui, né? Descartes, ele vai, de vez ele analisar o problema completo, ele vai analisando partes do problema. Então, hoje a gente vai analisar o problema da concentração e da falta de atenção, tá certo? A gente vai com um pouco de profundidade aqui, um pouco de seriedade, por isso eu peço que vocês fiquem atentos, né, no vídeo, foquem aqui, que é um conteúdo bacana, mas é um conteúdo um pouco mais profundo, tá certo? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa mente, ela é bifurcada. Em que sentido? Ela funciona de dois lados. A nossa mente, ela é bidirecional. Ela não tem
um foco único, ela tem dois focos. O primeiro foco que a nossa mente tem é o foco de receptor. Ou seja, a nossa mente, ela tem essa função receptora da coisa. Pelos nossos sentidos, que são 5 sentidos externos, a visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato, esses 5 sentidos, eles são as ferramentas, eles são os caminhos de que o mundo exterior entra no nosso mundo interior. Então, esses 5 sentidos, eles são receptores mesmo. Antes que alguma coisa chegue na nossa consciência, chegue em nossa inteligência, ela precisa necessariamente passar pelos nossos sentidos. Tá certo? E aqui o que acontece? É exatamente algo muito belo que acontece aqui. Por quê? A realidade concreta, tal como ela entra no nosso interior. Ou seja, as cores, as formas, as propriedades, os cheiros, as texturas, tudo isso que faz parte da realidade externa, ela entra no nosso interior a partir dos nossos sentidos. Tá certo? Até aqui tá tudo bem? Tranquilo? Então, a primeira parte, né, vamos dividir a nossa mente em duas. A primeira parte da nossa mente é aquilo que é a parte que recebe as coisas. É a parte que armazena as coisas. É a parte que memoriza as coisas. Ok? Já a segunda parte da nossa mente, ela é a emissora. Ou seja, é a parte que trabalha. É a parte que nos gera cansaço. É a parte que nos demanda tempo. Por quê? A parte emissora da nossa mente é a responsável por criar os raciocínios, por criar os nossos pensamentos. É o local onde nós temos a nossa criatividade. É exatamente o lugar onde nós pensamos. E é exatamente nesta parte da nossa mente, da nossa parte psíquica, que demanda de nós a atenção e a concentração. E é exatamente nessa parte da nossa mente, nessa parte emissora, que gera em nós o cansaço psíquico. Por quê? Porque é nesse momento que nós trabalhamos. Ou seja, nós recebemos. E é interessante a gente prestar atenção numa coisa aqui. Existe coisa que nós recebemos que nós nem queremos receber. Mas nós recebemos. Por exemplo, se você está andando e olha para o céu, você recebe a cor azul do céu sem querer. Você não quis receber o conhecimento daquela cor. E outras situações da vida que a gente percebe sem perceber que está percebendo. Imagine só, você está andando numa rodovia, você está indo viajar, agora é janeiro, época de férias, você está indo viajar. E aí você começa a olhar a paisagem, a natureza, e ali você vai percebendo coisas, nuances, por exemplo, existem várias montanhas, várias planícies, e existem vários tons de verde, você vai percebendo aqueles vários tons de verde, sem que você tenha consciência daquilo. Então, aquilo que nós recebemos, normalmente, ele é algo inconsciente em que sentido? Que nós não escolhemos necessariamente aquilo que nós vamos receber. Tá certo? Já a parte que emite as coisas, emite o pensamento, emite o raciocínio, ela é a parte que demanda suor, que demanda trabalho, que demanda esforço, que demanda planejamento, que demanda rotina e, consequentemente, para que tudo isso funcione bem, demanda concentração e atenção. Tá certo? Até aqui tudo bem? Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando.
É exatamente nessa parte do trabalho mental, do trabalho de raciocínio, que nós temos que imaginar, que nós queremos uma atenção perfeita. Né? Todos nós sonhamos, eu digo nós porque eu também estou nesta luta, já avancei muito, mas também estou na luta. Nós preguiçosos, o que nós sonhamos é que que a gente consiga ter uma concentração, que é como se a concentração a gente pode dizer que é a mesma coisa do que uma atenção perfeita. Ou seja, é a gente parar para ler um livro, você conseguir ler e compreender tudo que está escrito naquele livro, sem divagar, sem pensar em outras coisas, sem ter preocupação com outras coisas, sem pensar na morte da bezerra, sem pensar nas contas que tem que pagar, no IPVA e IPTU que tem que pagar agora em janeiro. Você chega um pouco antes, né, da igreja, você olha para o sacrário ali, aí você consegue rezar, e de fato você consegue interiorizar ali a sua intimidade com Deus, você começa a pensar no amor que Ele tem por você, você começa a olhar para a cruz e meditar que Ele morreu ali por amor a você. Isso seria uma atenção e uma concentração perfeita. Isso é o que nós, de fato, desejamos. E alguns estudos dizem que quando você tem uma concentração perfeita, o seu cansaço ele é menor. Por quê? Porque o seu prazer ele é maior. Quando você de fato consegue alcançar uma concentração perfeita e você atinge o ápice onde você quer chegar, você tem uma alegria ali interior. Uma alegria humana ali mesmo, né? Você fica satisfeito por aquilo que você fez. E isso gera um cansaço menor. E alguns estudos dizem que 2 horas de estudo ou de oração bem feita, concentrada ali, né, com uma boa atenção, basta 5 minutos de descanso que você já está recuperado. Ou 8 horas de trabalho concentrado ali, focado em uma única coisa, apenas ali em cumprir bem as suas funções. Basta uma noite de descanso que você já está recuperado. Isso seria o ideal, isso seria o perfeito. Mas nós sabemos muito bem que não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem que eu e você, nós temos muitas dificuldades em ter essa atenção e essa concentração perfeita. Não é verdade? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Se você de fato sonha em ter essa concentração perfeita, se você deseja ter essa concentração perfeita, quais são os seus desafios, deixa aqui nos seus comentários. Deixa aqui que eu leio todos, viu? Eu leio todos, comento, tá certo? E comenta aqui esse seu desejo de uma concentração, de uma atenção perfeita. Em que área da sua vida você desejaria ter essa atenção e essa concentração perfeita? Tá certo? Mas nós sabemos que nós temos essa dificuldade. Em contrapartida, né, em oposição a essa atenção perfeita, nós temos 2 tipos de atenção. E aqui é importante você prestar atenção para ver em qual você se encaixa. Primeiro, nós temos uma atenção que nós chamamos de atenção deficiente, que é aquela atenção da distração. Ou seja, você para ler alguma coisa, ou você está me assistindo aqui agora, e você começa a se distrair com qualquer outra coisa. Você se distrai. Seu pensamento está longe. Nossa, você fala, meu Deus, onde que eu estava? Quem nunca estava participando da missa, e aí o padre começou a fazer homilia, seu pensamento foi longe, assim, né? Que você começou a boiar literalmente, assim. Essa é o primeiro tipo de atenção. É a atenção deficiente, né? Quando a gente tem uma atenção deficiente, a gente se distrai fácil, tá certo? O segundo tipo de atenção é a atenção prejudicial. O que seria essa atenção? É onde eu começo a ter várias ideias em cima de ideia. Por exemplo, você para estudar. Você está lá se preparando para uma prova. Você vai fazer concurso público.
E aí você começou a estudar ali a matéria de matemática, só que aí você já está pensando no que você vai comer no outro dia, que horas que você vai ter que acordar, que horas você vai para academia, né? O que a sua esposa mandou você ir no mercado, que você vai gastar mais dinheiro, que os impostos do governo tá chegando esse mês. Então, quando a gente começa a ter ideias sobre ideias, eu tenho uma atenção prejudicada. E qual que é o perigo disso? Qual que é o problema disso? Desses dois tipos de atenção. Quando eu tenho ou uma ou outra, ou às vezes eu posso ter até as duas. Em situações da vida eu tenho uma, em situação da vida eu tenho outra. Você tem dois grandes problemas. Primeiro, você fica mais cansado, né, porque a energia está sendo gasta em outra coisa. E segundo, você não memoriza nada. Como eu dei o exemplo aqui, para uma pessoa que está estudando para concurso público, a grande sacada para ela se dar bem na prova é memorizar todo o conteúdo. Só que uma pessoa que ela tem uma atenção prejudicada, ela não consegue memorizar e, consequentemente, ela fica mais cansada. E aí, como você vai descobrir se você tem esse tipo de atenção? Uma boa regra é pelo descanso mesmo. Se você, por exemplo, você dedicou um dia de estudo e de trabalho, você dormiu uma noite e no outro dia ainda você acorda cansado, provavelmente você tem uma atenção ou deficiente ou prejudicial. Por quê? Como eu disse anteriormente, a atenção bem desenvolvida, ela nos gera um deleite. Uma atenção desordenada já não. Tá certo? Então, convido você a pensar na sua vida e ver onde você se encaixa. Se você se encaixa mais na atenção prejudicial ou na atenção deficiente. A deficiente é aquela que você se distrai, que você para de pensar em alguma coisa, distração total. E a prejudicada é aquela que você vai sobrepondo sobre ali no que você está se concentrando, ideias e mais ideias e mais ideias. Isso causa, de fato, a falta de atenção, a falta de concentração, ela é um problema, vamos dizer assim, grave, porque ela causa uma exaustão psíquica. Muitas pessoas hoje, elas têm essa exaustão psíquica e elas não sabem o porquê. E é exatamente pela falta de concentração e de atenção nos seus deveres. A pessoa ela não consegue se dedicar. É claro que existem pessoas que, por exemplo, têm o TDAH, e aí o tratamento é outra coisa. Mas a maioria das pessoas não tem algum problema psíquico grave ou sério que precisa de solução com remédio, alguma coisa assim. A maioria das pessoas, elas têm a falta de atenção mesmo, a falta de concentração. Elas têm uma exaustão emocional, uma exaustão psíquica, uma fadiga psíquica. Por quê? As energias psicológicas dela durante o dia está sendo dividida em várias outras coisas. Em várias linhas da vida, em várias áreas da vida. Então, provavelmente, muitos de nós temos essa exaustão psíquica pela falta de atenção. A falta de atenção e a falta de concentração, ela é causada, ou melhor, ela causa a exaustão psíquica. Tá certo? E aí, por que a falta de atenção acontece? Qual que é a causa, né? Qual que é a origem do problema da concentração e da falta de atenção? Normalmente são dois. É claro que existem vários outros. Por exemplo, pode ser falta de algum hormônio, falta de alguma vitamina, pode ser um cansaço, uma fadiga muscular cerebral, pode ser alguns outros problemas. Mas aqui eu quero me delimitar em um apenas. E um que se desmembra em dois. Tem um grande problema. A falta de atenção e a falta de concentração, ela é causada, primeiro, pela falta de interesse no seu trabalho ou na sua situação. Porque aqui é importante, eu quero fazer um parênteses. Tudo que eu estou dizendo aqui
normalmente é dito para que a pessoa ela tenha um bom desempenho profissional. Então, não, você tem que superar a preguiça, você tem que superar a procrastinação, você tem que ser mais concentrado para você ser um profissional melhor. Mas, o que eu quero te ajudar aqui com esse vídeo é em todas as áreas da vida. Então, provavelmente, as pessoas ela têm falta de concentração e falta de atenção porque ela não gosta de alguma coisa que ela precisa ser concentrada. Até aí, beleza, a gente não precisa gostar de tudo. Ok? Mas existe um contraponto, existe uma outra face da mesma moeda, que é o excesso de atenção para alguma coisa que você precisa, o excesso de interesse por alguma coisa. Você gosta tanto daquilo, você gosta tanto de determinada situação, você gosta tanto de um hobby, você gosta tanto do seu trabalho, você gosta tanto de determinada coisa que você tenha, que você não consegue ter uma atenção em outra coisa. Então, por exemplo, você gosta muito de assistir anime, ou dorama, que tá na moda aí. Beleza, gosto é gosto. Você gosta tanto daquilo que nada que não seja isso, nada que não esteja relacionado a anime ou a dorama, você não consegue se concentrar. Ou, por exemplo, você gosta muito do seu trabalho, assim, né? Não, é que é medicina por amor, eu faço medicina por amor. E aí você tá tão focado naquilo ali que quando você precisa, por exemplo, parar e rezar o terço, você não consegue se concentrar, porque você só está focado em alguma outra coisa. Então, as causas que geram a falta de atenção e a falta de concentração, ela é uma só, que se desdobra em duas. Que é ou a falta de interesse sobre aquilo que você precisa se concentrar, ou o excesso de interesse em coisas que não estão relacionadas àquilo que você precisa se concentrar. E aí, qual que é a solução para tudo isso? Então, você falou, 20 minutos de vídeo já. E qual que é a solução, então, para que eu tenha uma atenção boa, uma concentração profunda? Existem vários exercícios de concentração que funcionam muito bem, que são bacanas. Mas eu selecionei aqui apenas 3, tá certo? O primeiro deles é eu ter consciência, ter um conhecimento, uma consciência nítida de tudo que eu esteja fazendo. Por exemplo, quando você estiver contemplando a natureza, de fato contemple a natureza. Aproveita agora o mês de férias, vai para a praia, vai para o sítio. Você começa a olhar aquilo que é de fato natural, né? As árvores, o céu, o mar, os pássaros, e de fato se concentre naquilo ali. Não permita mais que as coisas que entram para dentro de você entre de forma inconsciente. Coloque consciência. Tenha uma concentração concreta nas coisas. Ou seja, quando você parar para, por exemplo, para ler a Bíblia, você de fato toma consciência, não, agora eu estou sentando, agora eu vou tocar a Bíblia, agora eu vou abrir a Bíblia. Entende? Essa consciência nítida do que você está fazendo, não deixar que as coisas que entram pelos seus sentidos sejam apenas estímulos para os seus sentidos. Uma segunda ferramenta para que a gente consiga superar a falta de concentração é você perceber qual que é o seu foco de perturbação. Ou seja, você descobrir a partir de um exame de consciência, o que de fato, qual que é a situação da sua vida que está tirando você do foco? Qual que é o que é que está tirando o seu sono? O que é que está tirando a sua falta de concentração?
É o trabalho? É as contas? É a educação dos filhos? É o problema no relacionamento? E aqui é importante essa segunda ferramenta, porque é a partir daí que você inicia um processo terapêutico. Buscando solucionar esses problemas que você vai conseguir conquistar, superar a sua falta de atenção, tá certo? Então esse segundo ponto ele é muito importante. E o terceiro ponto, ele é você ter uma aceitação sincera, ou seja, você tem que aceitar as circunstâncias da sua vida. As circunstâncias, elas não serão as melhores. Por exemplo, você vai parar para estudar, e aqui eu vou dizer esse exemplo porque acontece muito comigo. Eu paro para fazer alguma coisa aqui, e aí liga-se um som altíssimo na rua. Aquilo, minha circunstância, ué. Eu tenho que ter essa aceitação caridosa com os meus irmãos vizinhos, e eu tenho que continuar o meu trabalho. Eu tenho que ter essa aceitação pessoal das minhas circunstâncias. As circunstâncias da sua vida não serão as melhores, mas você deve aceitá-las, para que você de fato tenha uma concentração. Quando você vai estar lá no trabalho, vai ter dia que o ar-condicionado vai estar quebrado, vai ter dia que seu chefe vai estar mais estressado, e aquilo ali é a sua circunstância. Você tem que buscar se concentrar e focar o seu esforço, a sua energia naquilo ali, o máximo que você puder. Tá certo? Então, 3 pontos. Primeiro, tomar consciência do que você vive, do que entra para dentro da sua mente. Segundo, perceba, conheça o foco perturbador da sua vida, ou seja, o foco que está tirando o seu foco. Qual que é o problema da sua vida que, de fato, está prejudicando todas as outras áreas da sua vida? E dependendo do que for, é importante procurar ajuda terapêutica, é importante procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. E em terceiro lugar, é aceitar as suas circunstâncias. É a aceitação pessoal, a aceitação concreta. Nem sempre nós estaremos nas melhores condições para realizarmos as nossas funções. Para que a gente ilustre esse terceiro ponto, é importante a gente lembrar de uma figura. Imagine você estar numa festa e aí você liga para uma criancinha. A criancinha, ela atende aquele telefone numa boa. Pode estar a maior zona ali na festa, né? Tá mó bagunça ali. Aquela criança, ela nem liga porque está acontecendo aqueles barulhos lá. Ela atende, ela fala com a pessoa ali, com a mamãe, com a vovó ali, de boa. Então, quando a gente aceitar as circunstâncias da vida, é mais ou menos fazer esse movimento de aceitação mesmo. As coisas, elas não serão perfeitas em todas as situações da nossa vida, tá certo? Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, agradeço muitíssimo por você estar aqui comigo ainda nesse ano de 2024. Continue por aqui, fique por aqui, teremos mais vídeos relacionados a esse tema da concentração, da atenção, e sobretudo da preguiça. Vamos vencer a preguiça no ano de 2024, tá certo? Não esqueça de deixar nos comentários as suas dúvidas, os seus comentários, a sua opinião sobre o tema. Não deixe de compartilhar, tá certo? Esse vídeo. E também, aqui na descrição, vou deixar meu Instagram. Me sigam também no Instagram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E como eu disse, todas as quartas-feiras nós teremos vídeos semanais aqui no meu canal, tá certo? Fiquem com Deus, um feliz 2024 para você e para sua família, e nos vemos em breve. Até mais!